Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que noite, podemos dizer que noite abençoada, nós estarmos na presença de Deus. Pastor, queria pedir um favor para desligar esse ventilador, por favor? Noite abençoada na presença de Deus, né? Como o pastor disse, Deus já tem falado aos nossos corações, e eu tenho certeza que Ele ainda tem grandes coisas para fazer nessa noite. O Senhor, Ele quer falar ao seu coração, então eu convido a você, fique atento àquilo que o Senhor tem para falar para a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Por isso eu convido você que trouxe a sua Bíblia, abra juntamente comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, eu quero ler com você do verso 1 até o verso de número 10. Uma palavra muito conhecida, uma palavra que nos inspira a nós termos uma vida transformada na presença de Deus. Está lá, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versos 1 até o verso de número 10. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, fala sobre Zaqueu, o publicano, que diz: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação na tua casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oremos. Amado Deus, soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, e pedimos a ti, Senhor, fala conosco, ó Pai, fala com o teu povo, assim como o Senhor já tem falado comigo, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar da maneira que o Senhor quiser, ó Pai, pois nós precisamos, ó Pai, precisamos ouvir, ó Pai, a tua palavra, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai, e não aquilo, ó Pai, que nós queremos ouvir, porque nós sabemos, ó Pai, que aquilo que vem de ti é para nos fortalecer, para nos transformar, para nos edificar, ó Pai. Portanto, eu te peço, fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto a qual nós lemos, trata-se de uma grande transformação, uma grande renovação na vida de um homem, uma palavra que inspirou aquele cantor Regis Danese, né, uma música tão conhecida, que diz: Como Zaqueu. É uma palavra que esses dias atrás eu estava vendo uma atriz, uma ex-atriz global. Ela diz que se converteu primeiramente ouvindo essa música e depois ela buscando conhecer mais de Jesus, lendo essa palavra, ela se converteu. Ela teve uma vida transformada e entregou a sua vida para Jesus. Irmãos, e talvez seja esse o seu desejo, às vezes a sua expectativa de ter uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida renovada por Jesus. Talvez, quem sabe, você esteja assim, cansado da sua vida, da sua rotina, das lutas, problemas, dificuldades
Quem sabe você gostaria de dar um basta em tudo isso? Quem sabe você gostaria de viver um novo e quem sabe um fascinante projeto de vida? Então eu convido a você nessa noite, entregue tudo nas mãos de Deus, entregue a sua vida, entregue os seus problemas a Jesus, confie nele e passe a viver uma vida de Cristo em você. E eu tenho certeza que como essa vida, como esse homem foi transformado, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que operou na vida desse homem, Ele está aqui nesta noite e Ele quer mudar a situação da sua vida. Irmãos, nós vemos que Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem, um publicano, um homem assim que não era bem visto às pessoas, aos judeus, eles eram vistos como pessoas assim corruptas, pessoas sem nenhum escrúpulo, pessoas que não pensavam duas vezes em tirar do mais pobre, às vezes o último tostão, às vezes quem sabe o último animal que aquela pessoa tinha, às vezes a última refeição. Eles não mediam as consequências, eles tiravam, eram pessoas mal vistas. Mas nós vemos que Zaqueu, um cobrador de impostos, ele era um homem desejoso, um homem que estava desejando conhecer a Jesus bem de perto, bem de perto. E ele então decidiu subir numa árvore, porque a palavra diz que a sua estatura, ele era um homem pequeno, de estatura pequena, e mediante a multidão que estava ali para ver Jesus passar, para receber um milagre do Senhor, ele estava ali devido ao seu tamanho, ele decidiu subir em uma árvore. Ele decidiu subir em uma árvore, e aquela atitude que ele fez naquele dia, aquele desejo de ver Jesus mais de perto, ele pôde declarar: Ele mudou a minha vida. O Senhor mudou a minha vida. E quantos aqui nesta noite pode declarar de todo o coração e dizer: Ele mudou a minha vida, Jesus mudou a minha vida? E nós vemos aqui nessa palavra 3 atitudes de Jesus na vida daquele homem, e eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira delas é que Jesus, Ele se interessou por mim, Ele se interessou por você, e Ele se interessou por Zaqueu. A segunda atitude, que Ele entrou na minha vida, Ele entrou na sua vida, e Ele me salvou, Ele me salvou, e Ele salvou você. A primeira delas, Ele se interessou por mim. Nós vemos no versículo 5, que diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha que interessante, quando Jesus ele passava por Jericó, ele parou exatamente embaixo da árvore onde Zaqueu estava. Ele olhou para cima, como diz na palavra, e diz: Zaqueu, desça depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Queridos, aquela atitude tocou o coração de Zaqueu. Zaqueu naquele momento ele sentiu que Jesus, ele se interessou por ele, ele se importou com ele. E olha só que interessante, Jesus chamou ele pelo nome. Ele chama cada um de nós pelo nome. Jesus, Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe tudo aquilo que nós temos passado, tudo aquilo que nós temos vivido. O Senhor sabe, Ele conhece. E naquele momento nós vimos que Ele se sentiu importante para Jesus, uma atitude de Jesus que tocou o coração daquele homem. O Mestre se importou com ele. E eu digo a você nessa noite, Jesus se importa com você, Ele se importa com você, não importa a situação que você tem vivido, que você tem passado, Ele se importa com você.
Ele se importa. Não pense que Ele quer ver você sofrendo, não. Ele quer fazer uma grande transformação na sua vida. Ele quer te tocar. Ele se importa com você. E nós vemos aqui que Jesus, Ele se importa conosco. Nós vemos nessa atitude que Ele está interessado em nós. O Senhor, Ele está interessado, e não pelo que nós temos ou podemos fazer para Ele, simplesmente porque Ele nos ama, porque Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você na cruz do Calvário, por amor. Ele nos ama. E queridos, e esse amor, quando alcança o nosso coração, é aí que nós somos transformados, assim como aconteceu com Zaqueu. E eu digo a você, você sabia que Jesus está interessado em você? Você que está aqui no templo, ou quem sabe você que estará vendo, assistindo essa mensagem posteriormente, aonde você estiver, não importa a situação que você esteja passando, Jesus se importa com você. Você sabia disso? Que Jesus se importa com você? E você sabia também que Jesus, Ele quer transformar a sua vida? Jesus, Ele quer transformar a situação pela qual você tem passado, pela qual você tem vivido. Quem sabe, às vezes você tem passado por situações que as pessoas olham para você, não vê sentido nenhum. Quem sabe as pessoas que olham para você, olham com um certo desprezo. Às vezes as pessoas olham para você, não veem em você nada que possa interessá-las. Mas eu digo a você que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele sim, Ele se interessou, Ele se interessa por você. Ele se interessa em mudar a situação pela qual você está passando. Quem sabe você está perdido aí neste mundo como este homem. O Senhor quer mudar a situação da sua vida. O Senhor, Ele quer fazer uma grande transformação na sua vida. Quem sabe você está passando por uma situação, quem sabe de enfermidade, quem sabe de uma enorme tristeza na sua vida, quem sabe mediante os tempos a qual nós estamos passando, você está passando, quem sabe, por desemprego, por dificuldades, mas saiba que o Senhor, Ele se interessa por você. E eu digo a você nessa noite, Ele quer transformar, Ele quer mudar a situação. Por isso eu digo a você, decida depressa, desça depressa da sua árvore e receba Jesus na sua vida. Receba o Senhor na sua vida, deixe Ele transformar a situação pela qual você está passando. Não tente lutar com as suas próprias forças, deixe Ele agir por você, deixe Ele transformar a sua vida. O segundo atitude do Senhor é que Ele entrou na minha vida, Ele entrou na sua vida. E nós vemos no versículo 7 que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Nós vemos aqui que quando Jesus, Ele causou uma certa estranheza, quando Ele disse que Ele se hospedaria na casa de Zaqueu. A multidão, Ele causou uma estranheza, a multidão, o fato de Jesus ter entrado, ter se hospedado na casa de um pecador, de um cobrador de impostos. Certa ocasião, nós vemos aqui que Jesus, Ele declarou que a sua missão era transformar e salvar os pecadores, os enfermos. Como diz na sua palavra lá em Lucas, no capítulo 5, do versos 31 ao 32, que diz que não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Jesus estava ali cumprindo a sua missão, que era pregar a palavra, que era alcançar as vidas, que era tirar as vidas de um lago de fogo, do mundo pecaminoso e trazer para a luz. Jesus estava cumprindo a sua missão. E ao entrar na casa de Zaqueu, Jesus ele entrou também na sua vida. Ele passou a conhecê-lo na intimidade, saber como ele vivia. Ele encontrou ali, na pessoa de Zaqueu, o Senhor encontrou ali um homem sofrido, um homem discriminado, um homem assim, solitário, um homem desanimado, um pecador carente e necessitado de Jesus, necessitado de uma transformação para a sua vida. E a partir daquele encontro, a partir daquele momento, Zaqueu ele não era mais o mesmo. Nós vemos que o dinheiro não era mais o seu Deus. Não era mais. A partir daquele momento, uma grande transformação já estava sendo feita na vida daquele homem. Ele estava abandonando os seus pecados e disposto, como nós vemos no versículo 8, que ele estava disposto, quando ele diz, ele se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ele estava disposto a reparar os seus erros, ele estava disposto a devolver aqueles a quem um dia ele tomou, a quem um dia ele humilhou. Nós vemos que transformação tremenda na vida desse homem. Que coisa maravilhosa, um pecador ali se arrependendo dos seus pecados, tendo uma vida transformada por Jesus. E queridos, Jesus deseja entrar nas nossas vidas. Jesus, ele deseja transformar da forma mais poderosa, seja qual for a área que nós precisamos de uma transformação, o Senhor, ele está disposto a transformar as nossas vidas, a mudar a situação de uma forma poderosa, assim como ele fez com Zaqueu, assim como ele fez com aquele homem, assim hoje ele tem feito na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos, de muitas vidas que se entregam a ele, que confiam nele as suas vidas. O Senhor continua operando milagres, operando grandes transformações. Esses dias atrás eu conversava com uma determinada pessoa, nós falávamos sobre transformações de vidas, e ele perguntou para mim, ele falou assim: você como cristão, como crente, você acredita que um assassino preso, que tirou muitas vidas, que fez tantas crueldades, você acredita que esse homem, através da palavra de Deus, ele pode ser transformado? Ele falou para mim: eu não acredito. Eu falei: pois eu acredito. Eu acredito. E eu comecei a falar para ele: você sabe quem foi o apóstolo Paulo? Ele falou assim: eu sei mais ou menos quem foi. Eu falei: pois então, o apóstolo Paulo, ele foi um grande perseguidor de cristãos. Ele tirou muitas vidas. Mas quando ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, ele teve a sua vida transformada. De perseguidor, ele passou a ganhador de almas, a um missionário, disposto a fazer a obra de Deus, a ganhar vidas para Jesus. E eu disse para ele, e eu creio que esse mesmo Jesus que operou na vida de Paulo, ele pode operar na vida, vamos dizer assim, de um grande assassino, de um grande ladrão. Ele pode transformar, ele tem poder para transformar. E queridos, como ele pode transformar vidas, ele pode transformar situações, ele pode mudar, como se diz assim, as coisas da água para o vinho, coisas que
humanamente falando, que nós não vemos solução, o Senhor pode transformar. O Senhor pode transformar. Queridos, algo impressionante que nós vemos nos últimos dias, assim, nas igrejas assim a qual nós temos ido pregar, a igreja, a nossa congregação do Tênis Clube, o tema deste ano é o ano da colheita. Esses dias atrás eu fui na PR da Vila Operária, é o ano de provisão. Aqui na nossa igreja é o ano do sobrenatural de Deus. É o ano do sobrenatural de Deus. E eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus pode transformar situações, pode transformar vidas. Eu creio que Deus, Ele pode fazer o sobrenatural na minha e também na sua vida. Jesus deseja transformar. Jesus deseja transformar a sua vida. Queridos, mas para que isso aconteça, para que essa transformação aconteça nas nossas vidas, para isso nós devemos querer, para isso nós devemos permitir, para isso nós devemos convidar Jesus para entrar na nossa vida. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 3, o versículo 20. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, Ele está batendo a porta do seu coração. Jesus, Ele está batendo a porta do seu coração. Jesus, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer mudar a situação, mas para isso, você tem que recebê-lo. Como Zaqueu, você tem que hospedá-lo na sua vida. Você tem que confiar nele e deixar nas mãos dele, e tendo a certeza que tudo Ele fará. Nada, absolutamente nada existe que Jesus possa mudar. Situação nenhuma, por mais difícil que seja, por mais grande que seja, nada pode superar o poder de Deus, o poder da transformação do Senhor. Queridos, e por último, a terceira atitude de Jesus: Ele me salvou, Ele nos salvou. Ele salvou aquele homem, Ele salvou Zaqueu. Nós vemos aqui na palavra que Jesus não apenas operou uma grande transformação na vida de Zaqueu, na vida daquele homem, mas Ele também salvou da condenação eterna. Jesus salvou da morte eterna, do juízo final, perdoando os seus pecados. Zaqueu foi considerado como alguém perdido, e foi achado semelhante, vamos dizer assim, ao filho perdido da parábola contada por Jesus, lá em Lucas 15, 24, que o filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Zaqueu foi considerado como alguém de grande valor para Deus. As pessoas olhavam para ele e não viam nada, viam desprezo. Mas ali, na verdade, atrás daquele cobrador de impostos, estava ali uma alma carente de Jesus, uma alma carente de Deus. E queridos, e isto nos atenta para a nossa vida. O Senhor Jesus, quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, quando Ele foi assunto aos céus, Ele deixou para mim, Ele deixou para você uma grande missão, que é pregar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é alcançar essas vidas. Queridos, e quantas vidas ao nosso redor, às vezes passam despercebidos,
Jesus, ele passou debaixo daquela árvore, aquele homem ali em cima, mas ele se atentou, ele viu que ali havia uma alma carente. E quantas pessoas ao nosso redor estão carentes de Jesus, precisam de Jesus. Queridos, esta incumbência foi dada a mim, foi dada a você, que nós venhamos estar atentos ao nosso redor, as vidas que estão aí fora, que estão ao nosso redor. Quantas pessoas precisam de Jesus, quantas pessoas precisam de uma transformação, uma restauração, porque todos nós somos importantes para Jesus. A palavra diz que Ele veio buscar e salvar e transformar nossas vidas. E queridos, infelizmente, nós vemos que uns resistem e rejeitam a Cristo, mas outros são tocados pelo seu amor, reconhecem o seu estado de pecador e aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. E queridos, e algo que nos chama a atenção para as nossas vidas como cristãos, que um dia nós tivemos as nossas vidas restauradas, tocadas por Jesus. E quantas vezes nós passamos momentos assim, distantes de Jesus. Eu posso dizer que eu fui tocado por Jesus. Jesus, Ele me salvou. Todas essas atitudes que Jesus fez na vida desse homem, Ele fez na minha. Ele se interessou por mim, Ele entrou na minha vida, Ele me salvou. E eu creio que Ele fez isso por você. Mas nós vemos aí quantas pessoas na sua caminhada teve a sua vida restaurada, tem desfalecido a sua fé na presença de Deus. Esses dias, há um tempinho atrás, há uns anos atrás, eu fui numa determinada cidade, e chegando em Itapeva, a gente pega a direita, daí pega um trecho, sai da Raposo Tavares e pega uma outra estrada. E é uma estrada, irmãos, era uma estrada muito ruim, uma estrada de, se eu não me engano, de uns 100 quilômetros, que poderia durar ali, quem sabe, 1h20, 1 hora de viagem. Uma estrada tão ruim que nós gastamos mais de 2 horas para passar ali naquele trecho. Um trecho cheio de curvas, esburacado. Tinha trechos que era mais tranquilo andar no acostamento do que na própria estrada. Mas uma coisa eu pude reparar, que os carros que vinham andavam com certo zelo, desviando dos obstáculos, desviando dos buracos e desviando até dos outros carros, que tinha trecho que a gente chegava até a passar na contramão. E esses dias atrás eu voltei naquela cidade, passei por essa estrada, uma estrada totalmente restaurada, uma estrada, vamos dizer assim, a estrada ficou um tapete, boa de transitar, de andar por ela. E chegando na cidade de destino, eu disse ao funcionário da empresa que trabalhava lá, eu falei, nossa, como a estrada ficou boa, né? Nossa, ficou excelente, agora sim dá gosto de andar naquela estrada. Ele falou, você sabia que essa estrada ela foi restaurada e aumentou o número de acidentes? Aumentou o número de mortes nessa estrada? E aquilo eu fiquei pensando, cheguei à conclusão, na nossa caminhada com Jesus, no começo da nossa caminhada, nós passamos por obstáculos, por terrenos, por áreas difíceis, mas nós pedimos a ajuda do Senhor e caminhamos, às vezes até por um tempo
a mais do que aquilo que nós esperávamos passar, mas com o cuidado do Senhor, com a nossa cautela, com a nossa prudência espiritual, nós passamos. E quantas vezes nós temos a nossa vida transformada, a nossa vida aplanada pelo Senhor, os nossos caminhos amplos, lindo, um tapete para caminhar. E quantas vezes, quando nós estamos caminhando por essa vida transformada, por essa estrada transformada, nós esquecemos do Senhor. Nós atravessamos e confiamos nas nossas próprias capacidades. Nós pensamos que nós vamos passar ali em tranquilidade, mas é aí que nós nos enganamos. Nós confiamos em nós mesmos. E muitas vezes, quando nós nos deparamos por tais situações, muitas vezes ali acontece a nossa morte espiritual. Que nós venhamos a cada dia buscar mais a presença do Senhor. Que a transformação que o Senhor Ele fez na minha vida, que Ele fez na sua vida e que Ele vai fazer na sua vida, que nós venhamos caminhar com cautela, com prudência na presença de Deus, buscando a Ele a cada instante, a cada momento, confiando nele. E eu tenho certeza que as nossas vidas serão dias de vitórias. Passaremos sim por momentos difíceis, mas nós cremos que o próprio Jesus diz: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Nós vencemos, nós venceremos, porque o Senhor está conosco. E nós vemos, irmão, já para concluir essa mensagem, nós vemos que o testemunho de Zaqueu fala conosco até hoje. Ele transformou como Ele transformou a minha vida. Jesus, Ele pode também transformar a sua. Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode transformar. Por isso, eu convido a você, ore ao Senhor, ore a Deus, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua luta a Jesus, entregue os seus problemas a Jesus. E peça a Ele para transformar a sua vida, transformar a situação pela qual você tem passado. E como nós vemos nesta palavra, uma transformação tremenda na vida deste homem, Jesus Ele quer fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele se interessou por você, porque Ele entrou na sua vida e porque Ele te salvou. E grandes coisas Ele tem para fazer na sua vida, no nome de Jesus. Coloquemo-nos em pé. Vamos orar neste momento. Que transformação que você necessita na sua vida? Que área da sua vida? Seja na área espiritual, na área financeira, na área conjugal, seja qual área? Que transformação você necessita? O que você quer que Deus transforme? Às vezes quem sabe você está aqui nesta noite, você tem dito: eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação, eu necessito de uma transformação na minha vida, eu preciso, eu não aguento mais. Eu digo a você que aquele que faz maravilhas, aquele que transforma vidas, Ele está aqui nesta noite, e Ele convida você, coloque na mão dEle, deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele ser o administrador da sua vida, e tenha certeza que grandes coisas acontecerão. Oremos. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, Senhor, pelo Teu poder, ó Pai, pelo poder transformador que só o Senhor pode realizar nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, neste momento, juntamente com o Seu povo, ó Pai,
Senhor, Tu és conhecedor, ó Pai, de cada vida aqui presente, de cada vida, ó Pai, quem sabe posteriormente que vai ouvir, vai assistir esse culto, esta palavra. Senhor, que o Senhor esteja operando, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, transformando vidas, ó Pai. Ó Deus de maravilhas, Deus poderoso, Senhor, que o Senhor esteja, ó Pai, alcançando. Senhor, que neste momento, ó Pai, haja salvação. Ah, Deus, tantas vidas necessitam de Ti nesta hora, precisam, ó Pai, de um milagre, de uma transformação. Vidas, ó Pai, quem sabe, ó Pai, não aguentam mais, ó Pai, estão cansadas. Ah, Senhor, opera o milagre, ó Pai, opera o milagre da transformação, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que a partir deste momento, ó Pai, Senhor, como nós vimos na Sua palavra, ó Pai, que Zaqueu, quando ele teve um encontro contigo, a vida dele não foi mais a mesma. Eu peço a Ti, ó Pai, que a partir deste momento, ó Pai, Senhor, a vida dos Seus filhos, ó Pai, não seja mais a mesma, ó Pai, e sim, ó Deus, eles sejam transformados, eles sejam tocados pelo Teu poder, ó Pai, e o Seu nome seja glorificado e exaltado, ó Pai. Fica com cada um de nós, ó Pai, e derrama sobre nós da Tua presença. É que nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Permaneçam firmes na presença de Deus e tenha certeza que Deus, Jesus, já transformou a sua vida. Em nome de Jesus, amém.